Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for... Senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Teresa Pérez Travel Talks. Hoje recebendo dois convidados mega especiais, vocês com certeza já conhecem o trabalho deles. Mas antes de apresentar essa dupla, eu queria apresentar a pessoa que está por trás desse episódio aqui comigo. A diretora de marketing do TP Group, outra apaixonada por viagens, Giovanna Januzelli. Tudo bem, Gi? Tudo bem, Gabi, você? Tudo ótimo. Então tá bom. Bom, meu nome é Giovanna Januzelli, eu sou diretora de marketing do TP Group, apaixonada por viagens, respiro viagens desde os meus 18 anos. E viagem é um portal, né? A gente brincou ontem, quando você entra no avião, o avião abre um portal para novas experiências. E hoje a gente tem duas pessoas que eu vou deixar elas se apresentarem, mas eu preciso dizer que eu conheci recentemente os nossos convidados e o humor me chamou muita atenção. Obviamente, o conhecimento que se tem de uma variedade de assuntos enormes, mas a sensibilidade, o olhar sensível, isso me ganhou. Então, eu queria primeiro agradecer, que eu sei que a agenda de vocês é uma loucura, principalmente pós-Milão, mas eu queria agradecer vocês estarem aqui conosco e bem-vindos a Teresa Pérez. Nossa, um prazer imenso. Depois dessa apresentação, não tenho nem roupa para essa apresentação. Mas muito obrigado. Eu sou o Alex Colantônio, jornalista, escrevo sobre design, moda e artes plásticas e arquitetura desde o primeiro gesto pós-faculdade, e hoje a gente tem um hub chamado Decornautas. Nós somos diretores da Forbes Life Design, nós temos a nossa própria publicação, que é a revista Popsy, é uma revista com cara, conteúdo e atitude de livro de arte. Acabamos de lançar a última edição no MASP, numa festa super bacana, enfim. E a gente só consegue fazer tudo isso junto ao mesmo tempo agora porque somos dois, né? E eu tenho a sorte de dividir a carreira com um gênio, a pessoa mais inteligente que eu conheço, que é o André Rodrigues, que também tem uma história bem interessante. Obrigado pelas palavras. Queria agradecer você, Gabi, Gi. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou o André Rodrigues, sou metade de tudo isso que o Alex falou, mais ou menos. A metade magra. Mas, assim como o Alex, eu também sou jornalista. A nossa raiz é essa, né? É a apuração da informação, é a opinião, é a crítica. Mas eu também estudei Química e Letras, então eu tenho uma formação diferente, né? As pessoas ficam sempre surpresas quando eu falo que sou químico. Mas eu fracassei em Química, né? Então eu tive que perseguir outra carreira. E, paralelamente ao Alex, eu comecei com ele, né, na Casa Vogue, fui colaborador dele, isso lá no começo dos anos 2000. E migrei para moda, e aí fiz uma trajetória em moda, nas publicações aqui do Brasil de moda, né? Trabalhei com Érica Palomino, com Paulo Borges, fiz várias revistas, desde a Meg até a L'Officiel, passei pela Joyce Pascovitch também. Em algum momento da minha trajetória, eu fui editor da L'Officiel Voyage durante 2 anos, que é uma revista especializada em turismo, em viagens. E eu concordo com você, Gi, viagem é o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer, porque o retorno é garantido. E como diz o poeta, viajar era se multiplicar, né? Quando a gente viaja, a gente se expande, a gente vai encontrando novas pessoas, novos saberes, novas culturas, novos olhares. E novas comidas, porque eu me expando também na horizontal. É impossível viajar sem comer bem. Eu só saio de casa para 2 coisas, para ir em restaurante ou para viajar, né? Eu sou muito caseiro e se eu tenho que sair de casa, que seja para valer. Então eu prefiro fazer a mala, pegar um voo e enfrentar tudo aquilo, porque eu sei que vai valer a pena sempre, né? Muito bem. Maravilha. Bom, eu queria falar um pouquinho desse lado de vocês, então, que muita gente acredita que vocês são arquitetos ou designers, mas na verdade a gente está falando aqui com 2 comunicadores, né? Eu queria saber como é que foi esse encontro, como é que surgiram os Decornautas, como é que vocês se encontraram e falaram, vamos transformar isso que a gente ama fazer nos Decornautas. Olha só, eu acho que ninguém estuda jornalismo para escrever sobre a vida secreta das cadeiras, né? Principalmente quando eu me formei 26 anos atrás, em jornalismo, o verbete design ele nem era muito reverberado no Brasil.
Eu era muito idealista, eu vim de uma geração pós-cara pintada, muito politizado, verborrágico demais. Então eu queria escrever sobre... Eu queria mudar o mundo, como todo jovem idealista. Então o caminho para isso era escrever sobre política, economia. Então eu busquei isso, né? Só como também era apaixonado por música, era um caminho que me interessava. Aí eu fui trabalhar na Carta Capital, né, que foi a principal revista de economia do país, né, do legendário Mino Carta. E era editada pela Carta Editorial. Então as redações eram vizinhas, e redações muito antagônicas, né? Você tinha uma redação da Carta Capital, e do lado você tinha a Vogue, e do lado a Casa Vogue. E eu, como estagiário na Carta Capital, eu comecei a ver pequenas brechas em outros assuntos, né? Comecei a me interessar um pouco por moda e tal. Clarissa Schneider gostava do meu texto, na época diretora de Casa Vogue, uma grande amiga até hoje, e me convidou porque abriu uma vaga de assistente. E ali eu escalonei minha carreira e me apaixonei perdidamente. Fui dragado por arquitetura, design, e fui dragado completamente. Continuei escrevendo sobre os outros assuntos que me faziam ser apaixonado, porque a Vogue possibilitava isso também, né? Então, escrevia muito sobre viagem, escrevia muito sobre música, sobre gastronomia, que são outras duas paixões. E, paralelamente a isso, a gente começou a desenvolver um trabalho, né? Quando a Vogue RG foi lançada, o André, ele ainda não era formado em jornalismo, ele estava estudando jornalismo. E o André foi meu namorado durante muitos anos, né? Hoje todo mundo pensa que somos um casal. Não somos. Temos uma parceria longeva de 25 anos. E com filhos pet. E com filhos Com pet. filhos, guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Mas, enfim, há mais de 15 anos a gente reconfigurou esse formato. Então, nós ficamos 10 anos como um casal e depois já éramos sócios e melhores amigos um do outro, e a gente reconfigurou essa relação. E aí, na época, lançaram uma revista chamada Vogue RG, que era na mesma redação da Casa Vogue. Então, eu colaborava muito com a Vogue RG. E eu sempre gostei de música, sempre gostei de divas negras e tal. Então, como a Vogue tinha acesso, eu falava, olha, tem um amigo meu que é jornalista, escreve muito bem, ele não é jornalista ainda, ele está estudando, mas ele é professor de inglês, e ele pode entrevistar essas pessoas. E André entrou no jornalismo pela porta da frente, entrevistando Alicia Keys, Beyoncé, Oprah Winfrey, numa época que Beyoncé era mais acessível. E ele fazia esses perfis e tal para RG. E assim a gente deu match profissional. Eu me lembro, assim, só para voltar um pouco na sua pergunta, que o Alex sempre me falava de ter uma revista própria, desde que eu conheci ele, né? Então não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Então, mesmo na época que ele era a repórter na Carta Editorial e eu conheci ele, ele já falava isso. Um dia eu quero ter minha própria revista, né? E tinha que ser uma revista de música, de cultura. Ele já tinha esse pensamento de que ele queria ter uma revista de variedades culturais. Só para voltar no raciocínio do Alex, eu pulei do Jornal do Brasil para o São Paulo Fashion Week, sempre sendo puxado pelas pessoas, né? Então a Heloísa me chamou para ir para o Jornal do Brasil, na sequência o Ailton Pimentel, saudoso jornalista, que não está mais entre nós, foi um grande editor de moda. Ele me convidou para ir para o São Paulo Fashion Week, porque ele precisava de um editor no site. E aí, lá no São Paulo Fashion Week, o Paulo Borges me descobriu, né? Viu que eu conseguia desenvolver vários projetos, consegui fazer site, revista. Terminou a São Paulo Fashion Week, eu comecei a trabalhar com a Joyce, fazendo uma revista que se chamava Modo de Vida. E aí foi quando o Alex me ajudou muito mesmo, porque era uma revista de design, de decoração, era um tema totalmente diferente do que eu vinha fazendo em moda. E foi quando eu fiz a migração, né? Eu fui para o design, para a arquitetura, mas ainda com muito lifestyle. A Joyce ela tinha, né, na época, essa coisa de cultura comportamental, viagens. Eu viajei muito no meu período da Joyce Pascovitch, viagens muito luxuosas sempre. E de lá eu voltei para a moda durante 2 anos, mas saí correndo de novo. Fui de fato para a arquitetura e para o design. E o nome Decornautas? Eu ia perguntar isso, não podia deixar de perguntar. De onde veio Decornautas? Decornautas, na verdade, quando tudo era mato na internet, eu fui um dos pioneiros, isso voltando aos tempos da Casa Vogue, eu fui um dos pioneiros na internet a falar sobre esse assunto. No site da Vogue RG, eles queriam ter um colunista do design, né? E aí eu criei um blog, na época áurea dos blogs, chamado Alex em Casa. Esse blog fez muito sucesso. Então eu fazia os textões do IG, né, já com uma carga crítica, com certa pimenta, e
o Estadão fez uma matéria comigo sobre o blog. E aí o jornalista ele perguntou, quer dizer que você é um... Porque usava-se muito termo na época da internet, de escada, usava-se muito o termo internauta. E ele falou, quer dizer que você é um jornalista, um internauta, um jornalista do impresso que está fazendo essa transição para a internet. Então você é um internauta que escreve sobre design de decor. Eu falei, é isso mesmo, eu sou meio que um decornauta. E aí rolou esse nome, e aí a gente guardou ele durante um tempo. E ali a gente começou a postar essas pílulas. Então foi uma conta que sempre foi muito mais qualitativa do que quantitativa. Mas já foi uma conta de mais de 200 mil seguidores, né? Hoje essa audiência, eu entendo que ela segue mais qualificada, com seus 120 mil. Mas a gente fala direto, e os grandes arquitetos nos seguem, os grandes designers, inclusive alguns de fora. E assim os decornautas continuam até hoje. Eu acho que essa aquisição desse olhar crítico e você se posicionar com esse olhar crítico traz para vocês esse plus que não é o lugar comum, não é a fala que está todo mundo esperando. E aí eu queria entender de vocês, com todo esse arcabouço que vocês têm de conhecimento, todas as viagens, essas histórias que vocês têm, que vocês contaram para a gente, dessa sensibilidade com a forma, com a estética, com o conteúdo. Vocês já passaram por lugares completamente famosos e reconhecidos, lugares também que a gente também nunca ouviu a história, ou a gente já conhece muito, mas a gente nunca ouviu uma história diferente sobre aquele lugar. E eu queria que vocês contassem um pouco sobre esses lugares que são imperdíveis, mas que eles carregam histórias que vocês acham interessantes. E eu imagino que a história que vocês acham interessantes são histórias que tocaram de alguma forma. Não é tudo sempre, mas com certeza tem aqueles lugares que marcaram demais pelas histórias que despertaram em vocês emoções. Primeiro, as viagens que eu fazia a trabalho foram por conta da moda, do design. Então, eu ia para essas cidades mais reconhecidas internacionalmente, né? Milão, Paris, Londres, Nova York. Principalmente esse eixo, que é o eixo da moda, né? Onde a moda acontece no mundo dos grandes desfiles. E são cidades incríveis, são cidades que os brasileiros desejam conhecer, né? Muitos já conhecem. Mas são cidades que não me atraem tanto porque eu não sou uma pessoa muito urbana. Eu adoro São Paulo, mas eu sou uma pessoa do mato. Eu tenho uma conexão muito forte com a natureza quando é uma cidade tipo Nova York, que me incomoda um pouco. O Alex ama Nova York, né? A cidade dele no mundo. Mas Nova York, apesar de eu gostar, é uma cidade onde eu não moraria. Um lugar que eu achei incrível e totalmente inusitado, longe demais, isolado, quase folclórico, e que me surpreendeu foi Seychelles, né? Eu nunca imaginei parar em Seychelles, mas é um paraíso isolado do outro lado da África, de colonização francesa, e tem coisas muito únicas. As pessoas em Seychelles, por exemplo, elas comem fruta-pão, que é algo que eu nunca tinha nem visto na minha vida, tinha só ouvido falar, e elas comem com tudo. Então, aprender que uma nação inteira, em vez de comer arroz, feijão ou batata, come a fruta que dá na árvore como se fosse o arroz, o feijão e a batata, foi meio maluco na minha cabeça. Lá tem também uma planta que só tem lá no mundo, que chama coco de mer, que é um coco gigantesco, é a maior semente que existe no planeta. Ele é bem exótico. E ele se chama coco de mer porque os navegantes que chegavam em Seychelles viam esse coco no mar, né? Porque as encostas são muito íngremes e o coco vinha rolando e caía do mar. E eles achavam na época que tinha palmeiras submersas que davam esse coco e que o coco ia boiar. Então, ali em Seychelles, eu tive o contato assim, com uma civilização isolada, colonizada, em que existe esse duelo enorme entre os nativos e os colonizadores. Então, Seychelles foi muito transformadora para mim nesse sentido, de um paraíso perdido, porém ali reconquistado por essas pessoas. Seychelles foi bem transformador para mim. E você, Alex? Eu tive algumas transformações. Aliás, eu acho que eu me transformo em quase todos os lugares por onde eu passo, né? Porque, como o André disse, né? Você traz muito, você traz um pouquinho daquilo que você viveu com você. A gente, na constituição humana, a gente é um conjunto de coisas. Nós somos um conjunto dos filmes que a gente assistiu, dos livros que a gente leu, das personalidades com as quais convivemos, mas principalmente dos lugares que visitamos, né?
E eu trago um pouquinho de cada lugar. Às vezes com mais carga afetiva, às vezes com menos carga afetiva. Mas sempre, invariavelmente, a gente traz uma lição. Mas eu sempre tive esse lado, voltando à sagitarianice, eu sempre tive esse lado meio explorador, net deal. Então eu sonhava com 2 destinos. O primeiríssimo deles, o meu sonho sempre foi conhecer o Egito, né? E foi uma das primeiras viagens que fizemos juntos, né? Então, e claro que eu me encantei. Imagina, a hora que a gente chega e enxerga a esfinge, né? Eu descobri uma claustrofobia ali, né? Eu não entrei na pirâmide, porque você tem que passar agachado durante mais de 3 metros, talvez, o percurso. Mas é um túnel profundo, é terrível. E eu não consegui entrar, e foi muito frustrante para mim. A sorte é que eu entrei lá, quando o André entrou, e depois que ele saiu, ele me contou, olha, não tem absolutamente nada lá dentro, exceto as plaquinhas. Aqui foi encontrado a máscara do Tutankhamon, que hoje está no Museu de Londres, babá. Mas foi uma experiência transformadora. Só que quando eu volto para a América do Sul, um lugar que eu achei muito mais impactante em termos de ancestralidade, em termos da evolução de uma época, foi o Peru. Machu Picchu foi muito transformador para mim. Absolutamente transformador. Ali eu vi as pirâmides mais complexas ainda do que as do Egito, né? O sistema de aquedutos inacreditável, né? Aquilo, como arquitetura ancestral, aquilo me impactou como evolução. Eu queria saber se vocês pesquisam muito antes da viagem para o destino em si, né? Sei que vocês fazem trabalhos pelo mundo inteiro, mas quando vocês vão para um lugar, vocês gostam de ser surpreendidos ou vocês fazem bastante pesquisa? Olha, essa pergunta ela vai de encontro a um fenômeno social que a gente está vivendo, que eu não sei se é bom ou ruim, né? Hoje a gente sabe que o turismo ele movimenta, você sabe muito mais disso do que eu, mas se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu acho que ele movimenta 10% da economia global. Isso é uma fatia muito grande do bolo, né? E eu estava vendo uma análise outro dia, eu não me lembro o colunista, mas ele estava falando sobre a saturação dos destinos, né? Na era da digitalização, né? Então, o destino, antes você pesquisava, você ia pela recomendação de um amigo, ou você simplesmente explorava, né? Hoje o destino ele virou praticamente uma ativação. Então, respondendo a sua pergunta, André e eu sempre, pelo ofício, né? Não podia ser diferente. A gente sempre foi pesquisando, sabendo muito antes, né? Então, quando eu cheguei na Ilha de Páscoa, por exemplo, de novo voltando ao meu côté net deal, eu cheguei com todas as teorias sobre a construção dos moais, né? E eu acabava muitas vezes sem essa pretensão, mas muitas vezes os guias nem sempre falavam português e eu sempre fazendo extensões para os grupos que estavam acompanhando, os colegas jornalistas. Quase sempre eram viagens de imprensa. Porque justamente por saber, por estudar, por gostar. Isso se perdeu muito. Agora que o destino virou uma ativação, você vai pelo hype, né? Então as pessoas estão deixando de explorar e de descobrir para seguir um movimento de manada, né? Mas é um assunto muito antropológico para a gente se aprofundar. Resumidamente, a gente pesquisa muito. Não só pesquisamos, como quando a gente faz viagens para Nova York, por exemplo, e nem somos guias de viagem também, mas quando a gente viaja acompanhando grupos de arquitetos, as pessoas têm expectativa disso na gente. Então, a gente sempre prepara um guia, né? Principalmente sobre Nova York, né? A gente já fez aquele passeio pelo Rio Hudson, que é um passeio arquitetônico, vocês devem conhecer. E você vai com um especialista em arquitetura te mostrando ali toda aquele skyline de Nova York visto sobre um outro ângulo, né? E com a história de cada edifício e tal. Aí você vê de Zaha Hadid, Norman Foster, né? Aquelas construções espetaculares. Ele dura mais ou menos 4 horas, que passam voando. Você está num barco, não estou falando de um iate de luxo, né?
mas também não estou falando de um catamarã. Alguma estrutura você tem, mas você tem sempre um professor de arquitetura falando sobre aquilo. Então, é uma viagem muito interessante, porque você descobre a transformação de Nova York, né? Você descobre como Manhattan foi construída, você percebe a evolução e a revolução industrial, né? A inovação, as novas tecnologias, as novas matérias-primas. Você olhar o 1000 Million, por exemplo, que é um prédio, um dos mais icônicos da Zaha Hadid, em Miami, né? E você comparar isso com o que você vê em Nova York, é impressionante, né? Essa fluidez de formas e tal. É sobre o quanto essas cidades, né, que são relativamente novas, né, perto do velho continente, por exemplo, né, o quanto elas se revolucionaram a partir da tecnologia, né? Eu gosto muito de natureza, já falei isso aqui algumas vezes. André é o menino do dedo verde, ele já deu esse spoiler. Ele que cuida do jardim dos bichos lá de casa. Mas essa arquitetura, essa estética modernista e pós-modernista nos encanta muito. Claro que a gente adora prédios históricos, mas essa experiência do barco, você tem uma surra da evolução da arquitetura no planeta. Desde Renzo Piano até Norman Foster, o que você enxerga ali, né, e de diferentes pontos do percurso, é apaixonante. É uma Além de viagem que eu Nova York, recomendo até para quem não é interessado no tema, porque se torna interessante. Não é uma viagem para arquitetos. É um tour que realmente fala sobre a sociedade, a evolução de uma cidade e da capital mais pulsante do planeta. Eu ia perguntar, além de Nova York, quais outras cidades vocês sentem que causam esse arrebatamento arquitetônico? Sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, eu acho que a gente tem que começar de dentro para fora. O Brasil é uma escola modernista que foi uma referência global e foi fundamental, inclusive, para essa transformação que a gente vê no skyline de novas cidades, como Dubai, que brotou do nada do deserto, né, com aqueles prédios mega tecnológicos. Singapura, você vê muitas das nossas referências. A Zaha Hadid, essa arquiteta iraniana fantástica, a única mulher vencedora do Pritzker Prize de arquitetura, ela era uma acadêmica e pouca gente sabe que ela vinha ao Brasil com um grupo de alunos estudar Brasília. Ela desenvolveu um software que revolucionou o AutoCAD, né, possibilitando formas arquitetônicas escultóricas mais fluídas, mas a partir das lições que ela aprendeu com o nosso modernista, com Oscar Niemeyer, né, o pai do concreto armado. Então, eu acho que não dá para falar de impacto arquitetônico sem falar de Brasília, sem falar de São Paulo, né? A gente tem prédios na Avenida Paulista assinados por Jorge Zalupin, né? Um papa do design, muito conhecido pelo seu trabalho como designer, né, de móveis, mas que também na escala do prédio fez coisas muito impactantes. A gente tem Lina Bobardi, né? A gente tem todos esses designers / arquitetos que vieram para cá, oriundos do pós-guerra, e encontraram duas coisas aqui, né? Primeiro, encontraram as melhores matérias-primas, né? Tadinho do nosso jacarandá, que foi usado à exaustão. Então, eles trouxeram esses saberes construtivos e de marcenaria e encontraram as melhores matérias-primas por aqui. E aí isso se somou também à aceleração econômica, a esse movimento de reconstrução. Então, começaria recomendando esse tour pelo Brasil. Imagina, gente, Minas Gerais, além de ter, de novo, Niemeyer por todos os lados em BH, e de ter casas espetaculares, né, em Nova Lima, por exemplo, que é a região ali metropolitana de Belo Horizonte, você tem o Inhotim. Que, gente, o que é o Inhotim? Eu não tenho certeza, e eu não gosto de falar besteira, eu não sei se ele ainda é o maior instituto de arte contemporânea a céu aberto do mundo, mas durante muitos anos ele teve esse status, né?
E aquilo é uma obra-prima, né? Porque é uma confluência arquitetônica, artística, com paisagismo fabuloso. Então, eu começaria falando de Brasil. A gente tem lugares espetaculares, né? Um passeio por Higienópolis, em São Paulo, também todo aquele conjunto do Atacho Jurado, a redescoberta do Centro Velho, do edifício Martinelli. Isso para a gente não ficar em Brasília, né? Mas Rio também. O que é o Rio, gente? Aquela topografia espetacular. Eu acho ainda uma das cidades mais lindas do... Sem plagiar o Gil, mas ele continua lindo, definitivamente. Para mim, é a cidade mais bonita do mundo, né? Mas você também tem ali, sem rivalizar com a topografia sinuosa, você tem ali obras arquitetônicas muito bacanas, né? Você tem Cidade da Música, do Christian de Posenpark, por exemplo. Você tem todo esse conjunto modernista. Então, O Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã, do Calatrava. O que é aquilo, né? Então, eu começaria de dentro para A gente fora. fica até orgulhoso, né? É. Acho que talvez essa síndrome que a gente tem. Pois é, porque a gente não pode falar de arquitetura clássica no Brasil, ou pode? Acho que não, né? Porque- Mais colonial. Porque, veja bem, nós somos muito jovens, né? Então, a Catedral da Sé tem pouco mais de 100 anos, né? E foi construída a imagem e semelhança das catedrais góticas do mundo. Você vê, quando o Duomo, a Catedral do Duomo, começou a ser construída em 1300, só dali 200 anos descobririam o Brasil. Concordo com o Alex. Acho que o Brasil, além de ter toda essa força modernista, e só o Brasil tem, né? Só o Brasil teve Niemeyer. E Niemeyer é muito respeitado no mundo todo. Muitos lugares do mundo onde a gente vai, há prédios do Niemeyer. Por exemplo, na França tem muitos prédios do Niemeyer. Prédios governamentais que foram desenhados pelo Niemeyer e que os brasileiros nem sabem a respeito. Tem o complexo de Pampulha, além de Brasília. Então, eu acho que olhar para o Brasil é olhar para o modernismo, mas é também olhar para essa ancestralidade que foi, de certa forma, negligenciada. É olhar para a Ilha do Ferro, talvez, e para esses lugares onde a arquitetura ela não é industrialmente sofisticada, mas ela é tão inteligente quanto, né? E é um saber que... Por que a gente abdicou dele, né? Se era bom? Por que a gente deixa de ter uma casa onde o ar pode ser 5 graus mais fresco, sem que a gente precise de um ar-condicionado? A temperatura dentro de uma oca indígena no Brasil, em média, é 5 graus abaixo da temperatura do exterior, né? Então é um sistema de quase ar-condicionado mesmo, né? No meio da selva amazônica. Isso eu estou falando de 2.000 anos atrás. Então, além de entender a arquitetura, a gente consegue entender um pouco da história do mundo. Viajar é isso também, né? Eu falo muito pro Alex que viajar, para mim, ao longo dos anos todos, me ensinou isso, que o mesmo lugar ao longo do tempo vai mudando. Então, Milão não é igual 20 anos atrás, quando a gente foi pela primeira vez. Isso diz algo sobre o turismo, né? O destino ele não é fixo, ele muda conforme as pessoas, conforme o período, e viajar ensina muito isso, né? Além da arquitetura que a gente busca sempre, porque faz parte do nosso trabalho, do que a gente ama, porque a gente não está só atrás da selfie na Torre Eiffel. Então a gente chega nos lugares estudando muito. Eu sou muito CDF, Gi, então eu estudo não só o que eu vou visitar, o que eu quero conhecer, eu estudo a história geopolítica do lugar, porque isso me ajuda a entender por que aquele prédio está ali, né? Eu me lembro de Berlim, eu fiquei muito feliz de estar em Berlim, num prédio que já foi ocupado por nazistas e que hoje é uma instituição cultural. Isso me deu é um pouco disso de como o tempo transforma, né? A arquitetura que serviu ao nazismo hoje serve à cultura. Então, viajar é sobre isso, né? Sobre você ter a oportunidade de expandir o seu raciocínio e entender que o planeta é um só e que a humanidade é uma só. O que surpreende vocês? Porque tem tanto estudo envolvido por conta da profissão. O que surpreende vocês quando vocês chegam num lugar que vocês estudaram tanto, que teoricamente já sabem muito, tem muito conhecimento prévio? Eu vou começar falando de Brasil de novo. Quem trabalha com o mercado de luxo sabe disso, cada vez mais é sobre o quiet luxury, né? Esse luxo silencioso, que não grita, que não faz barulho. E eu sempre tive muita vontade de conhecer os lençóis maranhenses, mas eu sempre deixei para depois. E no ano passado a gente teve a oportunidade de ficar lá, acho que algo em torno de 7 dias. Sim. E foram surpreendentes. E aí você tem aquela paisagem absolutamente fantasiosa, que é uma das mais surpreendentes. Aliás, eu vou me corrigir. É a mais surpreendente que eu já vi. Foi a que mais me impactou.
né? Por mais que a gente veja e estude há muito tempo e você tenha muito acesso, não só pelas fotos, mas como os vídeos, enfim, mesmo antes da era do drone, você já tinha as imagens fabulosas feitas ali de helicóptero, filmes maravilhosos gravados ali, né? Desde filmes brasileiros com a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres até Duna, né? Mas quando eu cheguei lá, tudo isso já havia sido feito. Mas ainda assim foi uma coisa para chorar, né? E aí a gente ficou na Casa Oiá, que foi uma experiência acachapante. Marina Linhares é, sem sombra de dúvidas, uma das nossas criativas mais originais, né? O trabalho dela fala muito sobre essência, sobre memória, sobre um bem viver, embora seja extremamente plástico, né? Porque é de um bom gosto indiscutível. Você tem ali muita ergonomia, você tem muita memória afetiva. E a Casa Oiá é sobre isso. Eu me senti numa casa de vó, né? De vó chique, né? Sem quinquilharia, mas com esse clima, né? E aí você entrava naquele quarto e você tinha esse luxo das texturas, do linho muito bem escolhido, do cheirinho muito bem escolhido, do móvel garimpado, com aquele aspecto brasileiro, valorizando o que é nosso, né? Aquele aspecto, às vezes, de antiquário, às vezes pós-industrial, às vezes de modernariato, às vezes do artesanato, que o André mencionou, da Ilha do Ferro, né? Que para nós é uma das coisas mais impactantes em design no Brasil, essa ilha de Alagoas, né, onde tinha o seu Fernando, que produzia aqueles banquinhos e mesinhas interferindo minimamente na natureza. O trabalho da Marina fala muito sobre esses garimpos também, né? Então, essa natureza. Então, o parque nos impactou, né, muito, mas a base do parque também nos impactou muito. Então, o que nos surpreende ainda é essa autenticidade. A relação das pessoas com os lugares é surpreendente, né? Por exemplo, quando eu fui a primeira vez para Suíça, em Genebra, eu me lembro de estar andando na cidade e tem um grande corpo hídrico no meio, assim, com um jato d'água, não lembro o nome daquilo. E quando eu olhei para o lado, eu vi um trampolim gigante, um monte de pessoa, um monte de gente, várias pessoas. E quando eu prestei atenção melhor, eu vi que elas estavam nuas, totalmente nuas, completamente nuas, como se fosse no Parque de Ibirapuera. Então, imagina você estar dirigindo ali do lado do parque e quando você olha para o lado, você vê a água e vê um monte de gente pelada. E aquilo me deu um choque, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu não estava no meu lugar, né? Não estava em São Paulo, não estava no Brasil. E aí alugou um triplex na minha cabeça, né? Dessa relação que o cidadão suíço tem com o espaço que ele ocupa. A Suíça me ensinou várias coisas sobre segurança, liberdade, sem que eu lesse nada, né? De eu estar na rua usando meu notebook num parque público e poder deixar o notebook no chão e beber uma água e voltar. Então, coisas muito simples e elementares que deveriam ser garantidas para a gente não são na Suíça, né? Tipo, esse bem-estar, essa segurança. Então, foi muito surpreendente ver como a pessoa se relaciona com o espaço. Assim como o Alex falou do cidadão que está na Ilha do Ferro e ele tem uma relação diferente com a terra. Ele pesca o próprio peixe, ele planta o próprio alimento, né? Ele não vai na vendinha e compra um tomate numa caixa de plástico. Isso não existe na vida dele. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês que eu acho que é muito óbvio. A gente fala do destino, a gente está falando de design, falando de cultura, de pessoas. E o impacto da hotelaria para vocês nesses lugares? Porque a hotelaria, por si só, ela conta histórias e ela é representativa. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente sabe que tem lugares que estão nessa homogeneização, porque deve ser uma demanda até do ser humano nesse momento de querer ser e querer ter, e o Instagram ali mostrando as mesmas coisas ao mesmo tempo para todo mundo, e essa visão passa a ser mais pasteurizada mesmo. Mas quando vocês chegam no lugar, não tem como não fazer relação aonde você vai ficar, onde você vai dormir. O que impacta para vocês com esse olhar da arquitetura, do design? O que traz para vocês que realmente surpreendeu falando de hotelaria?
Em termos de hotelaria, Incrível. assim, padrão de hotéis grandes e muito reconhecidos, eu acho que para mim o mais impactante foi o La Mamounia em Marrakech. Mas o La Mamounia, assim, ele é um hotel que ele me impactou demais pela história, porque ele existe há mais de 100 anos, né? Agora já. E ele é um hotel que traz uma carga artística e cultural muito forte, de pintura, de escultura, de arte, e ao mesmo tempo de muito bem-estar, de muito design. E é uma experiência única, né? Você está hospedado num lugar com vista para a cadeia de montanhas do Atlas, por exemplo. Na minha opinião, Gi, eu acho que o lugar onde a pessoa vai ficar numa viagem é 50% ou mais da viagem. Eu acho que uma viagem pode ser cancelada se você escolher o lugar errado para se hospedar. Para mim, né, eu preciso estar num lugar que ou me inspira ou me conforta. Eu preciso ter essa relação com o espaço de bem-estar, de usufruto. Eu gosto de conforto. Então, além da busca toda ideológica e cultural que a gente tem, eu também sou uma pessoa que busca ergonomia nas minhas viagens e eu sempre prefiro ficar em lugares que me tragam isso, né? Essa experiência do La Mamounia foi bem marcante. Eu tenho algumas também. O Four Seasons de Istambul, às margens do Bósforo, né? E chegar de barco ali era inacreditável. Um hotel assim maravilhoso. Como a gente viaja muito a trabalho, a localização é fundamental. Então, em Milão, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de se hospedar em lugares fantásticos, como o Bulgari, como o Armani, mas a gente gosta mesmo do Star Rosa, que fica nas costas do Duomo, né? Porque isso otimiza demais o tempo. É um hotel 5 estrelas, né? É um hotel caprichado, você vai ter todo o conforto lá dentro, mas a grande vantagem é a localização. Eu acho que isso conta muito também, né? Outros hotéis incríveis. Eu lembrei de um em o Zurique. Explora, no Qual? Atacama. De Zurique, qual? O Dolder Grande de Zurique foi um hotel que eu fiquei assim cheio de obras de arte. No jardim tem umas esculturas gigantes do Keith Haring. Então é um hotel que a pessoa se hospeda numa galeria de arte, né? Então você pode, na recepção tem uma obra de arte do lado da recepção, no quarto tem obra de arte, no restaurante tem obra de arte. Então você quer passar tempo no hotel, você quer ficar lá, você quer apreciar aquilo. Isso para mim é muito importante, né? Encontrar o destino, mas também ter conforto. Eu sou uma pessoa bem caseira. Mas você ia falar do Explora de Atacama. Não, que é fabuloso, né? Imagina aquela circunferência em volta daquela paisagem quase lunar. Aquilo é espetacular. Perfeito, meninos. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e eu queria falar da Design Week de Milão. Sei que vocês vão todo ano, esse ano não foi diferente. E eu queria saber o que vocês viram. Sei que vocês têm essa preocupação e esse repertório de entender toda a edição da feira, o que é interesse comercial, o que é tendência de verdade, o que é e quais são as verdadeiras inovações que a feira está trazendo ali a cada edição. Então eu queria perguntar o que mais surpreendeu, o que vocês viram de mais diferente, o que vocês acham que vai ser inovação aí a partir da feira desse ano. Olha, eu acho que 2026 foi uma temporada talvez a mais exótica de Milão. Dessa minha cobertura de 21 anos e de 15 de André, nós concordamos com isso. A gente encontrou. E isso é retrato do que a gente está vivendo, né? De todos esses conflitos geopolíticos, né? Mas a gente vê grandes marcas saindo do Salone, né? Para expor no Fuori Salone, em grandes instalações, em prédios históricos. A gente está vivendo um movimento parecido aqui no Brasil, que eu estou chamando até de milanização, porque antes a Revestir era o evento principal para quem, né? Para quem é arquiteto ou designer, e a gente está percebendo também esvaziamento. A gente teve grandes marcas saindo para investir em outros eixos, em outros distritos. Então, a gente não gosta muito de falar sobre tendência, porque tendência ela vem de uma ideia de efemeridade, né? E ninguém troca de sofá como troca de calça jeans, né? Então, a indústria da moda ela precisa se renovar muito mais rápido por uma questão de demanda. Como é que é a flechinha que você desenha? Eu acho que se fosse uma lança, uma flecha, a ponta seria sempre a arte, né? A gente costuma contar isso nas nossas palestras, que a arte abre caminhos, né? Então, quem consegue decodificar
as artes plásticas hoje no mundo conseguem entender passado, presente e futuro da civilização. Porque o compromisso do artista é com a verdade, né? Não é com a estética. Um artista, vou dar um exemplo de uma brasileira que fala sobre mundo, a Adriana Varejão. O compromisso dela não é com a estética, o compromisso dela é com a contação de história, de um outro jeito, né? A arte é uma forma de comunicação que quem tem os dispositivos instalados consegue decodificar, né? Você precisa estudar para poder entender. Então a tendência está mais relacionada com isso, né? Quando a gente vai para Milão, a gente procura, obviamente, entender o que a indústria está querendo, e eu acho que a indústria no momento está num caminho mais racional, muito focada no produto e longe das fantasias, né? Que já habitaram temporadas anteriores, e a gente viu a ascensão da arte, que é essa ponta da lança que eu estava falando. A arte está na ponta da lança. Na sequência vem essas tendências, que é o que a gente chama de caminhos, narrativas. São os caminhos que o mundo está tomando. E aí depois vem a moda e o design. O design, que é onde a gente atua, a arquitetura, é o rabo da flecha. A gente está sempre olhando para a moda, porque a moda é muito mais acelerada, uma escala 1 para 1. Eu troco de roupa mais do que eu troco de sofá. Então, a moda precisa se reinventar mais para não quebrar. Então, preciso de 6 em 6 meses lançar uma coleção. Então, o design está sempre olhando para a moda, que é mais acelerada. E a moda está sempre olhando para a arte. Os grandes estilistas, eles não se inspiram em outra coisa que não seja as artes plásticas. Então, se fosse uma flecha, seria assim: arte, tendências, moda e design, né? Design sempre por último. E a gente viu a ascensão da arte naturalmente em Milão, né? O Salão do Móvel esse ano apresentou um projeto chamado Salone Raritas, que era uma cápsula dentro do salão só com móveis colecionáveis em edição limitada, móveis arte mesmo. Tinha peças, por exemplo, dos Lalani. Na mesma semana que a gente estava em Milão vendo o salão apresentar peças dos Lalani, os Lalani estavam sendo leiloados, se eu não me engano, na Sotheby's, e bateram o recorde de leilão de peças de design. Os espelhos que os Lalani fizeram para o Yves Saint Laurent foram leiloados por mais de 30 milhões de dólares. Um conjunto de espelhos, né? Então, objetos de decoração, de design, batendo recorde num leilão de arte. A gente viu Milão querendo dizer muito isso, né? De invistam em arte, em coisas que a indústria não é capaz de reproduzir, que não podem ser produzidas em grande número, né? Uma cadeira que é feita à mão, você não consegue fazer 1000, você consegue fazer 20, 30 no máximo. Então, esse gesto artesanal, essa relação mais demorada com a produção, o tempo da mão humana, né? Porque a gente vive numa civilização com os miolos fritos, está todo mundo na chapa quente fritando, porque essa velocidade da internet não é a velocidade do cérebro humano. O design está dizendo para a gente: voltem para essa velocidade do que a sua mão é capaz de fazer, do que você é capaz de produzir. E a grande novidade para mim em Milão esse ano, para a gente, né, foi isso, foi o design dar um grito de o caminho futuro vai ser esse. A gente sentiu uma feira mais pé no chão, mais comercial. A gente gosta muito dessa coisa artística. Então, a gente viu um movimento também de instalações mais comedidas, né? Sem aquelas extravagâncias que a gente adora. Mas a gente entende que o foco tem que ser no produto, né? E além da Design Week, quais outros eventos que fazem vocês arrumarem as malas e que vocês acabam participando todo ano? Olha, a gente não tem... comparado Milão, só a Arte Miami. Vamos religiosamente. Todo dezembro. Isso, que é uma... Hoje se chama Arte Miami, né? Que é a filha da Basel. Da Basileia, né? A Arte Miami reúne não só a Arte Basel, né? Tem outras feiras de arte que acontecem na órbita. Aliás, a evolução de Miami se dá pela Arte Basel, né? Toda essa evolução, ela é uma coisa recente, é de 20 anos para cá. Toda aquela mudança na paisagem, os grandes edifícios. Miami movimentou, Miami é outra depois da chegada da Arte Miami, porque isso deslocou como um dos principais epicentros culturais do planeta, consequentemente como destino turístico. Então a Miami de 25 anos atrás é muito diferente da Miami que você tem hoje, com esse pulso cultural, com esses prédios assinados, né? Antes você tem ali um conjunto muito bonito de Art Deco, em muitos casos próximo da praia, né? Hoje não, hoje tem uma cena cultural com um dos museus mais impressionantes do planeta. O Pérez Museum, um dos nossos museus. É um dos museus mais legais do mundo. Enfim. Mas existem muitas outras, né? Que nós vamos esporadicamente. André esteve na Maison Objet algumas vezes, que acontece em setembro.
Tem a Feira de Estocolmo, que esse ano não rolou a edição oficial por conta de crise, enfim. Então tem uns bons eventos aí no calendário. Maravilha, meninos. Detesto ser a pessoa que dá notícia ruim aqui, mas a gente está chegando no final do nosso episódio. E eu queria inaugurar aqui com a Giovana uma série de perguntas mais curtas, mais diretas, sobre alguns destinos, algumas perguntas que a gente separou especialmente para vocês. Eu e a Giovana, a gente vai se alternando aqui, mas eu queria começar com o Alex. Eu queria que ele dissesse uma cidade no mundo que deixa ele hipnotizado. Nova York. André. Brasília. Uma cidade que morariam além de São Paulo. Berlim. Genebra. Uma cidade que causa sensação de pertencimento. Por todo o contexto, Milão. Milão também. Lugares para contemplação. Lençóis Maranhenses. Patagônia. Obras arquitetônicas ao redor do mundo que emocionam vocês. Eu vou citar a Fundação Peggy Guggenheim, de Veneza, que é a casa onde viveu a Peggy Guggenheim, que foi uma das principais mecenas de seu tempo, uma das mulheres mais livres de seu tempo. Ela foi amante de Calder, ela foi amante de Pollock, e a casa dela é um relicário de tudo isso que ela viveu, né? O pai dela era um dos maiores bilionários do tempo, morreu no naufrágio do Titanic, e a Peggy era uma figura muito excêntrica. Quando ele morreu, ela tinha 13 anos. Então, ela cresceu mais livre dos dogmas da alta sociedade americana, teve esse flerte com a arte, construiu essa história absurda, promovendo esses artistas que não teriam chegado lá sem ela, porque ela investia neles, né? Por ser uma mulher livre, ela namorava com todo mundo também. E essa é a parte mais fascinante da história. Então eu acho que é um lugar que realmente vale a visita, porque tem muita obra de arte, muito design, tem um jardim fabuloso e tem uma casa de verdade, habitada por uma pessoa de verdade, que foi uma das mais surpreendentes. É uma das biografias mais surpreendentes que eu conheço. Sim. Eu sou muito inspirado pela arquitetura modernista, né? Acho que tem obras assim do Niemeyer que me emocionam de verdade, como a Oca no Ibirapuera. O total complexo do Ibirapuera é super emocionante, eu acho. Essas formas mais alienígenas da arquitetura, né? Quando o prédio não segue a cartilha que a gente espera de um prédio, eu costumo me emocionar. E o Niemeyer tem muito disso no trabalho dele. Um monumento, um lugar imperdível para as pessoas conhecerem na América do Norte. Pode ser Chicago como um todo, Pode porque ser. lá você tem assim um conjunto de obras de vários desses arquitetos que eu citei que são realmente impressionantes. Inclusive o passeio pelo Rio, ele é imperdível para ver a arquitetura da E cidade. tem esse passeio arquitetônico guiado também, que é uma experiência. Obras arquitetônicas imperdíveis para conhecer na Europa. Obras arquitetônicas, eu vou de novo me repetir aqui e voltar a Milão. Eu acho que o Bosco Verticali, como modelo de residência, ele é um edifício icônico, né? Sobre essas novas relações entre o impacto da natureza, você viver explorando a verticalização de um jeito orgânico, subindo também com o jardim. Acho que a experiência com arquitetura mais impactante que eu tive foi em Berlim, mas não com um prédio em particular, com a cidade como um todo, porque você convive com a destruição, né, da guerra. Eles mantiveram tudo que foi destruído para que possa ser visto, a destruição possa ser vista, né, e relembrada, para que ela seja evitada. E isso convive com os prédios super modernos, né, e com as pessoas. Então eu achei bem diferente e engrandecedor isso, né? Você não enterrar a história, por mais dolorosa que ela tenha sido, para que as pessoas entendam que a gente não pode fazer aquilo de novo, né? Então achei muito, muito transformador isso em Berlim. Um lugar imperdível para conhecer no Brasil. Ai, muito redundante falar em Otim de novo. Não, você pode Que é o falar. que eu acho. Eu acho um lugar vibrante, né? As pessoas vêm de fora para conhecer e muita gente que está aqui não vai. E é inaceitável isso, né? Eu fico com Inhotim. André. Eu acho que Manaus é um lugar incrível. A gente teve a oportunidade de ir algumas vezes, sempre a trabalho, mas a cultura é linda, a comida é uma das melhores comidas do planeta, as pessoas são maravilhosas, o rio é lindo, a floresta é incrível. Então acho que
É distante de São Paulo, né? Não é uma viagem tão curta, mas vale muito a pena, Manaus. Vamos incluir Belém também? Belém também, com certeza. Alex, um passeio de barco em Nova York ou uma visita pela primeira vez às pirâmides do Egito? Um passeio de barco por Nova York. André, uma trilha seguida por um mergulho em Seychelles ou provar um sabor novo no seu restaurante preferido no mundo? Gente, que difícil. Eu acho que a trilha com mergulho em Seychelles, porque a vida marinha em Seychelles é uma das mais incríveis do planeta, assim. Tem espécies que você só encontra lá, então, com certeza, Seychelles. Alex, ver uma pintura surrealista pela primeira vez na vida ou sentir o impacto da arquitetura de Machu Picchu pela primeira vez? O impacto de Machu Picchu pela primeira vez. E para terminar, uma estadia em um hotel surpreendente, como La Mamounia, ou passar 5 dias desconectado de tudo na natureza? Passar 5 dias desconectado de tudo Essa na foi a mais natureza, fácil. essa tá fácil. Maravilha, gente. Muito Muito obrigado. bom. Obrigado a vocês, uma gente. delícia estar com Obrigado, vocês. gente. Obrigada, pelo convite. obrigada por tanta história e, pelo tempo de vocês, mas por tanta história, tanto coração nas histórias e tanto ensinamento pra gente aqui. Foi uma delícia conversar Uma delícia com ver vocês, de você. fato. Prazer foi nosso. Obrigado Todo mesmo. nosso, Obrigado, Obrigada. gente. Lembrando que as redes sociais dos Decornautas e da Teresa Pérez estarão disponíveis aqui na descrição desse episódio para você não deixar de seguir a gente. O Teresa Pérez Travel Talks tem a direção geral de Tomás Pérez e da Giovanna Genuzelli. O Alexandre Essa é o diretor de conteúdo desse podcast. A captação e edição de áudio foram feitas pelo Thiago Boecan e a captação e edição de vídeo foram feitas pelo João Pedro Almeida. A curadoria do episódio é da Giovanna Genuzelli, do Alexandre Essa e do Gabriel Moreno. A fotografia e o design das redes sociais são do Julian Ushima. A relação comercial do Teresa Pérez Travel Talks é com o Alessandro Ciano. Eu sou o Gabriel Moreno e espero vocês no próximo episódio. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for